Ué, mas a gente eu acho o máximo isso. Antes da gente entrar no palco, a gente dá uma surtada. Exatamente. A coxinha de um teatro, meu filho. Que nem uma doida. Não sei por que eu fico desse jeito. Vamos lá. Peraí, tem que arrumar. Joy, quero te agradecer por esse momento comigo, por ter aceitado o convite de bate-pronto. Achei muito fofo da sua parte, sem muitas perguntas, com entusiasmo muito grande, então eu reconheço o seu esforço e a sua vontade, tá bom? Eu vou começar com uma pergunta que eu considero aqui uma das mais importantes, eu sempre falo isso. Como que a gente se conhece? Eu sei que é óbvio. Eu sei que é óbvio, tá bom? Para algumas pessoas, para outras não. Seria bacana a gente dizer de onde a gente se conhece. Você se importaria de a gente dizer aqui qual que é a diferença de idade? Não. Ou seja, a gente está falando de gerações bem diferentes. Eu não faço ideia ainda. Então saberemos agora. Eu farei 51 em maio. E você, não vou arriscar, você tem quanto? Eu fiz 36 em dezembro. Eu ia falar 35. Uhul! É verdade, dezembro. Lá pertinho do das Natal. Comemorações do Natal. Conta pra gente, pro pessoal, como que a gente se conhece, Joy, por favor. Eu não sei desde quando eu conheço a Paty, porque a Paty está na minha vida desde quando eu sou criança, porque nós somos primas. Muito bom, muito bom. Uma coisa importante também que eu considero na sua vida, pelo que eu observei, é a música. Né? Eu imagino que para alguém que tem uma escola de dança, mesmo sendo uma escola temática, você gosta muito de música. Como foi a sua decisão de optar pela dança cigana, dança do ventre, num país que ama outros tipos de música? Como é que foi essa decisão? Foi um desafio? Você pensou muito? Foi algo que você falou assim, não me importa, é o que eu quero e é o que eu vou fazer? Bom, a decisão ela começa no encantamento de quando saiu a novela O Clone, lá pelos anos 2000. E é engraçado que existem muitas coisas no mundo que a gente não sabe que dá para aprender. Né? Então eu, nos anos 2000, uma criança de 10 anos, não sabia que existiam aulas de dança do ventre e coisas assim. E aí lá por 2007... essa novela reprisou, essa vontade, esse fascínio por essa cultura retomou. A gente está falando de Giovanna Antonelli. A gente está falando de Giovanna Antonelli. Que quebrou a internet, eu costumo dizer isso pro meu filho, quebrou a internet sem o que é hoje. Então imagine Giovanna Antonelli quebrando tudo naquela novela, em épocas de TikTok. Impressionante, por favor, continue. Exatamente. E aí em 2007 eu lembrei desse meu fascínio, né? E comecei a fazer aulas de dança do ventre numa escola perto de casa, enfim, despretensiosamente. Logo depois veio a dança cigana, eu me interessei pela saia, né, essa saia, essas saias especificamente são da temática cigana? Sim, okay. Essas saias são ciganas, okay. Né? E aí a vida foi acontecendo, a minha carreira com eventos, marketing foi acontecendo, a dança nunca foi uma protagonista, uma ideia de carreira, okay. Né? Sempre foi um hobby. Comecei a fazer parte de uma companhia de competição, as aulas tomaram mais da minha rotina, e aí eu cheguei num lugar que ou eu estava trabalhando, ou eu estava dançando, eu não conseguia mais dar um passo para trás, e estava tudo me consumindo muito. Eu falei assim, bom, mas e se eu for viver de dança? Eu já estava dando uma aula ali lá, de forma muito despretensiosa, enfim. E aí comecei a fazer o planejamento para fazer a virada. Você me deu um gancho importante. Tem uma pergunta aqui que trata disso. Então não foi sua primeira escolha. A gente está falando de uma transição de carreira? A gente está falando de uma transição de carreira. Por favor, como é que foi isso? Muita dor, pouca dor, médio dor? Conta pra gente, por favor. Em 2016 eu trabalhava numa agência, eu era gerente de projetos. E nós fomos comprados, e aí toda a dinâmica mudou, enfim. E ao mesmo tempo, com a carga de trabalho, eu me vi nesse lugar de, não é isso aqui não, né? Isso te causou uma angústia profunda? Acho que não profunda, mas no sentido de...
não é essa vida que eu quero para mim, né? Acho que e trabalhar com o que eu gosto sempre foi muito importante para mim. Quando eu era criança, meus pais são funcionários públicos, né? E o que mais o meu pai fez na vida foi falar: vai fazer um concurso, vai fazer um concurso. Fiz concurso, não passei. Porque para mim sempre passou muito nesse lugar de como que eu vou fazer a mesma coisa pro resto da vida? Como que eu vou, né? Não passava pela minha cabeça, você pode fazer esse concurso, depois você exonera o cargo, depois você vai fazer outra coisa. Exatamente, é orgânico, mas às vezes a gente não consegue entender isso. Quando você é jovem, você acha que a escolha da faculdade é a vida. Exatamente. Exatamente. E aí isso começou a me deixar assim, tá, eu não quero viver uma coisa 8 horas por dia que eu não gosto, e mais do que isso que me desgaste. E aí eu falei assim, tá, vou fazer essa transição aqui. Como nós somos comprados, rolou uma reorganização de pessoal. E aí eu sempre falo até hoje que eu acho que foi o universo que falou, agora vai, garota, porque se depender de você, você não vai. Eu gosto muito de dinheiro, e aí eu falei assim, se dependesse de mim, talvez eu não tivesse pedido demissão. E aí eu fui demitida, passou 2 meses. É uma decisão importante, né, Joyce? Grande, né? Causa bastante desconforto. E a gente tem uma ideia de segurança no cérebro. É uma ideia absurdamente errada. Louca, o cara acorda, recebe uma lista, tem que cortar 5 pessoas. Não importa muito bem quem são as 5 pessoas. E aí você tá achando que tem algo garantido. É muito complicado isso. E ao mesmo tempo eu sempre fui muito apaixonada pelo mundo da comunicação, pelas agências. Eu gostava muito do meu trabalho, mas estava me consumindo muito. E aí, enfim, fui demitida. Comecei a assumir coisas. Era o empurrão que você precisava. Era o empurrão que eu precisava. Foi o universo que falou assim, vai lá. E aí, eu lembro quando eu fui demitida, eu morava com a minha mãe na época, eu cheguei pra ela, falei, fui demitida, eu vou tentar viver de dança. Minha mãe ficou olhando assim na minha cara, sem palavras. Minha mãe ariana, né, ela ficou quieta, olhando, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer com esse marmanjo dentro de casa? Mas aí as coisas começaram, amigas que não queriam mais dar aulas de dança do ventre passaram turmas para mim, isso ajudou, outras coisas começaram a surgir. No ano seguinte, já, coisa de 3 meses, já comecei a fazer alguns trabalhos no interior de São Paulo, e aí a coisa foi indo, né? E aí foi se tornando de fato uma realidade. E tomou esse corpo todo. E aí tomou esse corpo todo, assim. Mas foi simplesmente por gostar, né? Começou por, nossa, isso aqui é legal. Eu sou muito eclética, então eu tô no carnaval, eu também tô no pub de rock, essa liberdade, eu também tô no forró. Essa liberdade eu também acho incrível. Uma vez uma pessoa, né, da corretagem, o meu gosto musical, ele é um pouco duvidoso. Eu vou desde Billie Eilish a Erik Satie, eu vou de Joji a Bossa Nova. Mas ela falou assim, nossa, você é muito eclética mesmo. Eu pensei, cara, como que isso pode incomodar alguém? Eu gosto disso, essa liberdade de você não ter que ficar preso a um lugar. De novo, que coisa chata, você só escutar uma coisa, você só fazer o mesmo trabalho. Exatamente, não se permitir outras perspectivas, outras possibilidades. Eu também acho chato pra caramba. E aí tudo bem que é uma questão de personalidade. Exatamente. Tem pessoas que amam viver assim, tá tudo no bem. conforto daquela, tá tudo bem. Mas é muito sobre o que te preenche, né? Lógico. Muito bom.